Você já assistiu o primeiro episódio de uma série e ficou desesperado para assistir o segundo, terceiro, quarto? Assim que acabou aquele episódio de televisão, você já estava viciado na série? Isso quer dizer, gente, que você assistiu um bom piloto. O que é um piloto? O piloto é o primeiro episódio de uma série de televisão. E é sobre isso que eu vou começar a falar aqui no canal um pouquinho. A gente já aprendeu bastante sobre cinema, tem um curso quase completo aqui no canal. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho de televisão. A gente está numa fase muito boa da televisão. A televisão passou a ser um lugar de prestígio, né? Por muito tempo, a televisão, pelo menos nos Estados Unidos, era um lugar onde você tinha atores de televisão e você tinha atores de cinema. E o ator de cinema nunca faria televisão, a não ser que a carreira dele estivesse chegando ao fim. E hoje em dia a gente vê que não é bem assim. A Nicole Kidman faz os filmes dela e ela também faz Big Little Lies. No Brasil a coisa é um pouco diferente por causa da novela, né? Então na novela são as grandes estrelas da televisão, mas agora a gente no Brasil também tá vendo uma época muito boa de séries incríveis, séries originais da Netflix, séries originais da Amazon, algumas até que eu tive o prazer de trabalhar ali logo na concepção. Isso é fascinante. Então a gente está vendo cada vez mais novas ideias em formato de televisão. E muitas pessoas chegam para mim com ideias não de longas, mas de séries de televisão. E é sobre isso que a gente vai começar a falar aqui. Dá para falar muito de TV. A gente vai ter episódios só sobre estrutura de piloto específicas, tem diferentes estruturas. Você vai escrever um drama, vai escrever uma comédia, mas a gente vai chegar lá aos poucos. Mas hoje eu quero falar sobre a ideia de piloto em geral. E se você está começando a pensar em termos da sua série, talvez você precise de uma Bíblia, a gente vai fazer um episódio sobre Bíblia, mas hoje a gente vai falar de piloto. O que é, o que precisa, o seu piloto precisa, quais são algumas coisas meio fundamentais que todo piloto tem que ter. Então a gente já estabeleceu isso, né? Que o piloto é o primeiro episódio de uma série de televisão. Diferente de um longa, que é uma história fechada, o piloto, muitas vezes ele contém uma história fechada, mas aí ele deixa outras histórias em aberto. Depende também um pouco se você vai escrever um roteiro, um piloto de comédia, um piloto de drama, a gente vai falar sobre isso, algumas diferenças que a gente vê nesses modelos. E qual é o objetivo do piloto, né? Quando a gente está escrevendo um piloto, o piloto tem um objetivo muito específico. Sim, é apresentar personagens, é estabelecer conceitos, é isso tudo. Mas isso é tudo uma consequência do maior objetivo do piloto de televisão, que é fazer com que o seu espectador ou leitor queira assistir ou ler o episódio 2. Esse é o objetivo do piloto. É fazer com que o espectador ou leitor queira consumir o próximo episódio. Todo o resto é uma consequência desse objetivo. Sim, para você fazer isso, você tem que apresentar personagens muito bons, você tem que estabelecer uma história que vai se resolver no final da temporada, que seja boa. Às vezes você tem que estabelecer a história que vai se resolver no final da série, no piloto. O piloto tem que fazer muita coisa, mas a principal coisa é o espectador querer ler mais e assistir mais. Eu já te antecipo que o piloto de televisão é uma das coisas mais difíceis de executar bem. Eu tenho experiência em desenvolvimento, então eu tenho experiência lendo muitos pilotos, tenho experiência tentando escrever muitos pilotos. E nada é mais difícil do que um piloto. Justamente por essas coisas que eu tô falando, porque o piloto ele tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Então vamos uma por uma. A primeira coisa que o seu piloto tem que fazer é estabelecer a história da série. A sua série vai ter uma história que é a própria da série. O seu piloto também talvez tenha que estabelecer uma história de temporada. Se você está escrevendo uma minissérie, é a mesma coisa, né? A temporada e a sua série são a mesma coisa. Mas você talvez tenha que estabelecer alguma coisa que vá durar 3, 4, 5 temporadas. E você tem que talvez contar uma história que se resolva no final da primeira temporada. E não só isso, você tem que contar uma história que se resolve no piloto. Então o piloto ele está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Não só isso, gente, o piloto tem que apresentar os seus personagens e tem que apresentar os personagens já em ação. O piloto, ele tem menos tempo do que um longa-metragem. Um longa-metragem você tem, vamos falar em termos de páginas, né? Você tem 90 páginas ou 90 minutos, 100 páginas até 120 eu tolero, gente, mas mais de 120 páginas, não. Corta. Minha primeira nota para vocês. Corta. Piloto, por sua vez, se você está escrevendo um piloto, um sitcom, talvez tenha 24 páginas, 25 páginas, é muito pouco. Se você está escrevendo uma comédia para streaming, talvez você possa ter mais lá para 35 páginas. Uma série de drama vai ter entre 45 e 60 páginas, mas, gente, isso tudo são só algumas
indicações. Eu vou colocar essas referências aqui na descrição do vídeo, tá? Mas a gente chega lá, porque existem diferentes tipos de piloto para diferentes objetivos, né? Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber quando você vai escrever seu piloto, é para quem você está escrevendo. Você quer fazer uma sitcom que vai ter comercial? Então, ela tem que ter 22, 24 minutos de tempo para ocupar a janela de 30 minutos com comerciais. Tá? Então, a gente está falando de séries como Modern Family, How I Met Your Mother, tá? Essas são séries que são... os episódios são mais curtos, né? Então, de 24 minutos. Você pode estar escrevendo uma série de 30 minutos para streaming, por exemplo, Manhãs de Setembro. Os episódios têm por volta de 30 minutos. Você pode estar escrevendo um drama que ocupa a janela de 1 hora, mas tem intervalos, né? Então, são os seus dramas, seu CSI, seu House, né? São esses dramas que ocupam a janela de 1 hora, mas tem espaço para comerciais. Ou você pode escrever o seu piloto de 1 hora para streamer, que aí são 60 minutos. Seu Game of Thrones, seu Dexter, né? Que são para televisão a cabo, normalmente. Mas, enfim, cada vez mais essas linhas estão ficando um pouco mais tênues, né? A gente tem muito espaço para brincar com gênero e formato. A gente viu aí o The Bear, que é uma série que ela é em 30 minutos, mas esse 30 minutos é muito mais pela pressão do ambiente e para ficar uma coisa meio claustrofóbica e corrida do que por ser engraçado, apesar de que é uma série que tem um pouco de humor. Você tem séries como Killing Eve, que são engraçadas, um pouco engraçadas, mas na verdade são sobre uma assassina e os episódios têm em torno de 40 minutos, então não é nem cá nem lá. Então a gente está cada vez mais vendo um pouco essas linhas ficando tênues. A minha dica para você, se você é uma pessoa que está se estabelecendo no mercado, é talvez se manter dentro de parâmetros mais conhecidos da indústria, né? Então tá bom. Então a gente tá falando aqui de piloto, você talvez tenha um conceito geral, né, sobre a sua história e tal. E você vai ter que fazer algumas decisões criativas. A primeira é aonde nessa história que você está contando você vai iniciar o seu piloto, o ponto de entrada. O ponto de entrada do piloto, gente, às vezes ele é muito difícil. Ele é óbvio, ele pode não ser óbvio. E por quê? Porque existem 2 tipos fundamentais de piloto. E eu não tô falando aqui de gênero de piloto no comédia e drama, apesar de que tem alguma ligação. Mas não é sobre isso que eu tô falando. Existem 2 tipos fundamentais de piloto. Existe o piloto premissa e o piloto não premissa. O que é o piloto premissa? O piloto premissa é o piloto que vai estabelecer a sua premissa de série. É um piloto que conhece os seus personagens, ele apresenta os seus personagens antes dos eventos da série começarem. Tá? Então, são pilotos, por exemplo, como o Breaking Bad. Tá? O Breaking Bad, ele é um piloto que conhece o Walter White antes dele decidir começar a vender metanfetamina. O Barry é um piloto que conhece o Barry antes dele começar a querer ser ator. Ele já é um assassino de aluguel, mas é durante o piloto que a gente vê ele querendo ser ator também, que vai ser o que vai levar essa série adiante, né? Essa dicotomia. Existem outras séries que não são piloto premissa, que são piloto não premissa. São pilotos que são mais ou menos episódios padrões do que vai ser a série inteira. Então, um episódio muito clássico, um piloto muito clássico, não premissa, é o Modern Family. O episódio de Modern Family tem uma coisa, né, única, que é a apresentação da filha adotiva do casal, mas o piloto de Modern Family, ele parece muito com outros pilotos da série. Ele tem uma pequena surpresa no final, você conhece esses personagens sem saber que eles são da mesma família, mas se você assiste aquele episódio, ele é um episódio que reflete o que vai ser semana a semana, diferente do Breaking Bad. Um piloto como Dexter, por exemplo, ele é um pouquinho dos dois. Ele é um episódio padrão, porque o Dexter, né, você conhece ele como um assassino que só mata assassinos. Aquele é o episódio padrão, todo episódio vai ser assim, mas ele também estabelece o grande vilão da temporada, tá? Então é um episódio muito bem feito. Você vai começar a pensar aí o que você quer fazer. Você vai escrever um piloto premissa ou não premissa? Se você está escrevendo um piloto premissa e está tendo muita dificuldade em tirar ele do papel, eu recomendo vocês a escreverem o episódio 2. E aí você vê, às vezes o episódio 2 funciona como um episódio, como um piloto. Uma série que faz isso muito bem, quer dizer, não sei se foi isso que aconteceu, mas parece, é a série Weeds. É a série sobre uma mãe suburbana que vira traficante de maconha depois da morte do marido. O episódio piloto de Weeds não nos mostra o marido morrendo e ela tomando a decisão de virar traficante. A gente já conhece ela com o marido morto e ela já está vendendo maconha. E você, com o tempo, você vai descobrindo esse passado. Então ele é uma série que ele parece até que ele começa no episódio 2, mas ele não perde tempo estabelecendo tudo isso. Ele te joga ali no meio das coisas e você que se vire. Então, nenhum dos dois é melhor do que o outro.
cabe a você o que você quer fazer. Então tá bom, vamos falar um pouquinho de estrutura de piloto de uma forma bem geral. A gente vai fazer episódios específicos, vídeos específicos sobre alguns tipos diferentes de estruturas que existem para você escrever seu piloto. Existe mais de uma. Da mesma forma que existe estrutura de 3 atos e outras estruturas alternativas em longa-metragem, é a mesma coisa no piloto. Mas uma coisa muito importante que todo piloto deve ter, e muitos pilotos não têm, principalmente pilotos que chegam para desenvolvimento, é o seguinte, gente. Quando a gente senta para assistir um piloto de televisão, ou até se a gente vai ler um piloto que chegou pra gente na nossa caixa de entrada no e-mail, a gente normalmente tem alguma noção do que é aquela história, né? Talvez tenha chegado uma logline, talvez você tenha visto o pôster do filme, do piloto, da série, antes de você ver. Na hora que eu sento para assistir Mad Men, eu sei mais ou menos que aquilo é sobre publicitários na década de, sei lá, não lembro mais, 50, né? Em Nova York. Eu já sei disso. Na hora que eu chego para assistir o Yellow Jackets, eu já sei mais ou menos que é um time de futebol e que eles, né, o avião cai. Eu tenho alguma noção do que é aquela série, tá? Muitas vezes o piloto, ele apenas chega no conceito que eu já sei. Eu já sei esse conceito. Na hora que eu sento para assistir, eu já sei qual é esse conceito. Então, uma coisa que o seu piloto deve ter, gente, sempre, é um gancho. E o que é um gancho? O gancho é uma pequena surpresa no final do piloto que vai nos alavancar ao episódio seguinte, tá? Então, eu vou dar um exemplo da maravilhosa Mrs. Maisel, né? A maravilhosa Mrs. Maisel, que uma vez foi o exemplo que me deram. Eu estava numa conversa sobre desenvolvimento, falando assim, mas o Mrs. Maisel, ele acaba na hora que ela vira uma comediante, mas eu sei que a série é sobre ela virar uma comediante na época em que isso não acontecia e tudo mais. Não, gente, o episódio de Mrs. Maisel chega até o momento dela ser comediante, né? Ela sobe no palco, ela faz a sua rotina de comédia. Isso a gente estava esperando o episódio inteiro, né? Mas o que acontece depois? Ela mostra os peitos, ela é presa, ela conhece um outro comediante na cadeia e aí vem pagar a fiança para ela. Então tem essa grande surpresa no final, ela é presa. Então agora ela já tá dentro, ela tá dentro desse mundo e ela se comprometeu com esse mundo. Então o Dexter tem uma coisa assim também. No final ele descobre que o cara que ele tá seguindo ele já sabe quem ele é e deixou um negócio lá no apartamento dele, né? No final do Breaking Bad, o Walter White se estabeleceu como um traficante, mas ele também... Ele é um cara mudado, porque ele já ameaça os outros caras lá no estacionamento, ele decide transar com a mulher. Então, ele vai um pouco além do conceito. Então, essa é uma sugestão que eu dou para vocês. Cheguem no conceito que vocês estão estabelecendo e aí vão um pouquinho além, tá? E, gente, isso é difícil em 25, 30, 35 páginas. Tem muita coisa acontecendo. Se você está escrevendo uma comédia, principalmente, 30 minutos, é coisa pra caramba que você tem que fazer, porque além de tudo você tem que ser engraçado, né? Então, tenha um pouco de paciência com si próprio, se você logo de cara não tá conseguindo destrinchar esse piloto logo de cara. O piloto, ele demora tempo. O piloto, gente, também tem atos, tá? E quando a gente falar um pouco mais de estrutura, a gente vai entrar nisso. Alguns pilotos têm 3 atos, alguns pilotos têm 4 atos, alguns pilotos têm 5 atos, e vai depender de qual é a melhor estrutura para a sua história, tá? Um bom jeito de começar a pensar no seu piloto é quais são essas quebras de ato. Qual é o final do seu primeiro ato? Qual é o final do seu segundo ato? E qual é o final do terceiro ato? Qual é o final do seu piloto? Tá? De novo, se isso não está claro para vocês, paciência, a gente vai cobrir isso com o passar do tempo, porque a televisão é muita informação. Mas pensa em termos de ponto de virada, a gente tem vários vídeos sobre pontos de virada e a ideia é um pouco a mesma. A direção vai mudando. Assiste o episódio de alguma série que você goste muito, que sirva de referência para a série que você está tentando escrever, e tenta analisar quais são os momentos nesse piloto que você está assistindo em que a série muda de direção, que a história muda de direção, acontece alguma coisa um pouco imprevista. Quais são esses momentos? E aí tenta analisar a estrutura. A gente pode fazer isso aqui no canal, se é de interesse de vocês também. Então, gente, algumas coisinhas aqui, então, pra gente encerrar esse nosso bate-papo sobre piloto inicial. Então, gente, o último conceito que eu quero explorar hoje nesse vídeo, que é uma apresentação, a noção de piloto, é o conceito que diferencia muito o longa da série de televisão. Porque o piloto, gente, o piloto é um episódio de uma série, ele funciona de uma forma diferente, ele não é um fim em si mesmo, ele é um cartão de visitas para uma série que você está querendo fazer. Que é o seguinte, é o conceito do motor narrativo. O que é o motor narrativo? O motor narrativo é o que vai impulsionar a sua série episódio por episódio. É o que vai ter todo o episódio na sua série. Vai ter alguma coisa meio parecida, tá?
Às vezes, séries como Breaking Bad podem parecer não ter um motor narrativo, mas ele é sempre sobre o Walter White tentando manter a vida dele como traficante de metanfetamina secreto. Então você tem a parte dele doméstica e a parte dele do crime, né? E com o passar do tempo isso vai evoluindo. Séries de comédia tendem a ter um motor narrativo mais claro, né? O Modern Family, por exemplo, o motor narrativo deles são sempre histórias isoladas sobre pares, né? Ou 3, 4, sobre os núcleos familiares que muitas vezes se juntam no final. Tá? Então, esse é o motor narrativo da sua série. O que todo episódio vai ter? Todo episódio de House tem um caso médico que ele tem que resolver. Todo episódio de Law and Order tem lá um caso que os policiais têm que resolver. O Dom, por exemplo, na Amazon, e o Yellow Jackets, que é uma série nova que está na 2ª temporada agora, tem motor narrativos parecidos, que é histórias em 2 tempos diferentes. Você tem o, entre aspas, o presente e o passado. E essas 2 histórias estão interligadas de forma ou narrativa ou temática, o que quer que seja. E esse é o motor narrativo dessas séries. Então é muito importante você saber qual é o motor narrativo da sua série. A série de televisão não é um filme dividido em episódios. Cada episódio tem a sua estrutura. Essa é uma apresentação à noção de pilotos de televisão. Espero que tenha sido útil. Por favor, qualquer dúvida, comentário, sugestão, aqui no canal eu sempre respondo. E até a próxima, a gente vai continuar falando. A gente vai falar pilotos de comédia vezes pilotos de drama. A gente vai falar de estrutura de 3, 4 e 5 atos. A gente vai falar de Bíblia. E a gente vai falar de apresentação de projeto nas próximas semanas. Muito obrigada e até a próxima.